Dona Mariazinha havia acabado de preparar a mesa e agradecer a Deus pelo alimento, mas não tinha nada para colocar nos pratos para seus 5 filhos com fome. Foi quando ouviu 3 batidas na porta, no meio de uma tempestade, no meio da floresta amazônica, numa casa onde ninguém deveria estar batendo porque simplesmente não tinha como chegar ali naquela chuva. Mariazinha abriu a porta tremendo e viu um homem acompanhado de 2 pessoas paradas debaixo da chuva torrencial. Ele olhou diretamente nos olhos dela e disse: "Eu vim trazer o que você pediu." 20 minutos depois, quando a filha dela, de 7 anos, correu em direção dele na chuva para agradecer, algo impossível aconteceu e marcou para sempre a vida daquela família. Antes de eu contar cada detalhe desse milagre, diga nos comentários de onde você está assistindo e diga: Jesus passou por aqui. Urucará, interior do Amazonas. Baixo Amazonas, para ser mais exato. Um lugar tão isolado que você levava 2 dias inteiros de barco para chegar em Manaus, subindo o Rio Negro, passando por comunidades ribeirinhas que mal tinham 10 casas, atravessando trechos onde a floresta era tão fechada dos 2 lados que parecia que o rio era um túnel verde. 2 dias, e isso se o rio estivesse bom e o motor não quebrasse. Não tinha estrada, não tinha telefone, não tinha carro e nem vizinho próximo. Não tinha como fugir rápido se algo desse errado. Se você precisasse de ajuda, a única coisa que você podia fazer era orar, porque não tinha mais ninguém por perto. Era ali, naquele fim de mundo esquecido por gente, mas não esquecido por Deus, que a família de Mariazinha morava. Eles eram missionários. Tinham ido para aquele lugar quando a cidade tinha apenas 5 crentes. 5 pessoas que se juntavam debaixo de uma árvore para cantar hinos enquanto os vizinhos jogavam água suja e riam. Mas aquela família não desistiu. Eles acreditavam que Deus os tinha chamado. E quando Deus chama, você vai. E uma igrejinha foi nascendo ali. A casa deles ficava no meio do mato. E quando eu digo meio do mato, eu não estou exagerando. Você saía da porta e já estava cercado de floresta. A estrada, quando chovia, virava um lamaçal que engolia a bota até o joelho. Tinha dia que era impossível sair de casa. A casa era de madeira velha, metade coberta com telhas, metade coberta com palha que precisava ser trocada todo ano. As paredes eram de barro socado, o chão era terra batida. Não era bonita, não era confortável, mas era um lar cheio de fé, de oração, de hinos cantados de manhã cedo e de crianças correndo descalças pelo terreiro. E tinha perigo real. Aquela região tinha tribos indígenas que não eram amigáveis. Não estou falando de índios integrados, estou falando de tribos isoladas. Tribos que viam qualquer pessoa de fora como ameaça. O pastor anterior que tinha tentado evangelizar ali teve o filho morto por índios. Então, quando alguém se aproximava da casa de noite, o medo era real. Não era paranoia, era sobrevivência. Mariazinha e o marido tinham 5 filhos. 5 crianças pequenas, barulhentas, cheias de energia. A mais velha tinha 7 anos e já ajudava a mãe a cuidar dos menores. Ela era esperta, observadora e carregava uma fé pura que só criança tem. Acreditava em anjos, acreditava em milagres, acreditava que Deus escutava quando ela orava antes de dormir. A caçula ainda mamava. Andava pela casa agarrada numa mamadeira vazia, como se fosse um brinquedo favorito. Quando a lata de leite estava cheia, ela chacoalhava e ria do barulho. Quando estava vazia, ela chorava. O marido de Mariazinha, um homem de oração e coragem, trabalhava na roça durante o dia e pregava à noite. Ele tinha mãos calejadas de tanto plantar mandioca e carregar madeira, mas também tinha um coração mole para as coisas de Deus. Quando ele orava, parecia que o céu se abria. E quando pregava, as pessoas sentiam algo diferente. A vida era difícil, mas era cheia de propósito.
até que chegou o dia em que ele precisou viajar. Ele tinha sido chamado para ir até Manaus, receber a credencial de pastor. Era o reconhecimento oficial do ministério que ele já exercia na prática. Era uma grande honra vindo de Deus, mas a viagem custava caro, muito caro, e o dinheiro que eles tinham guardado para o mês inteiro mal cobria a passagem de barco, e ele decidiu esperar para um outro momento. Mariazinha olhou para aquele envelope com as notas amassadas e sentiu um aperto no peito. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Se usasse o dinheiro para a viagem, não sobraria nada para comida, nada para remédio, nada para emergências. Mas ela também sabia que Deus estava chamando o marido para algo maior. Então, ela tomou uma decisão de fé que mudaria tudo. "Vai, meu amor, Deus vai cuidar da gente", incentivou ela. O marido hesitou. Olhou para os 5 filhos correndo pelo quintal de terra batida, olhou para Mariazinha, olhou para as latas de mantimento que estavam pela metade. Ele sabia que estava deixando a família numa situação apertada, mas ele sentia que aquele era um dia preparado por Deus para a sua vida. Chegando o dia, ele beijou cada filho na testa, demorou um pouco mais com a caçula, que chorou agarrada no pescoço dele, e abraçou Mariazinha por um longo tempo. "Deus não vai te abandonar. Eu volto logo." E então ele partiu. 2 dias descendo o rio de barco, e Mariazinha ficou sozinha no meio da floresta, com 5 crianças, algumas latas de mantimento e a fé. Os 2 primeiros dias foram tranquilos. Mariazinha cozinhou o resto do feijão, fez uns bolinhos de farinha com açúcar e serviu café preto bem forte. As crianças comeram sem reclamar. Ainda tinha comida, ainda dava para segurar. No 3º dia, o feijão acabou. O açúcar estava quase no fim. Só restava farinha, café e um punhado de canela que ela guardava para fazer chá quando alguém adoecia. Ela abriu o armário de madeira velha, olhou para aquelas latas quase vazias e fez uma oração rápida. "Senhor, multiplica, faz essa comida durar." Naquela noite ela fez bolinhos de farinha menores e serviu café bem fraco. As crianças comeram devagar. A mais velha percebeu. Ela viu o jeito que a mãe dividia os pedaços com cuidado, garantindo que cada um tivesse pelo menos alguma coisa no estômago. Mas não falou nada, só comeu em silêncio. Quando o 4º dia chegou, a situação ficou séria. A caçula acordou chorando de manhã cedo e foi direto para a mãe com a mamadeira vazia na mão, chacoalhando como sempre fazia. "Leite, mamãe, leite!" Mariazinha sentiu o coração apertar de um jeito que doeu fisicamente. Não tinha leite. A lata de leite em pó tinha acabado no dia anterior. Ela pegou a filhinha no colo, olhou para aquela carinha pedindo e pensou rápido. Pegou a canela, ferveu água, fez um chá bem docinho com o resto do açúcar e colocou na mamadeira morna. Mas antes de dar para a criança, ela fez algo que só quem tem fé de verdade faz. Segurou aquela mamadeira com as 2 mãos calejadas, fechou os olhos e orou baixinho. "Todo-Poderoso, eu não tenho leite, mas o Senhor tem poder de dar sabor de leite. Eu peço que essa criança beba esse chá e sinta gosto de leite de verdade. Eu sei que o Senhor pode fazer isso." E deu a mamadeira para a filha. A menina bebeu tudo, parou de chorar e dormiu tranquila. Mariazinha ficou ali parada, olhando a filha dormir com a mamadeira no peito, e as lágrimas desceram silenciosas. Deus tinha escutado. Deus tinha respondido. 24 horas depois, só restava farinha e café. Mariazinha acordou antes do sol nascer, preparou bolinhos pequenos de farinha com água e serviu com café preto. As crianças comeram, mas a mais velha sentiu aquela farinha descer pesada e dura pela garganta. Deu azia, deu enjoo. Ela olhou para a mãe com os olhos cheios de lágrimas e disse baixinho: "Não desce, mãe, tá doendo." Mariazinha respirou fundo. Ela também não queria mais comer farinha seca.
Ela também estava cansada, mas não podia desistir, não podia deixar os filhos verem o desespero tomando conta. Então ela orou novamente. Senhor, isso aqui é só farinha, mas eu peço que o Senhor dê sabor de comida de verdade, que essas crianças sintam gosto de frango frito, de carne, de algo bom. Não apenas sabor, mas também recebam sustento e vitaminas. Eu sei que o Senhor transformou água em vinho. Eu sei que o Senhor pode transformar farinha em banquete. As crianças comeram, não era frango, ainda era farinha seca, mas tinha sabor de milagre. Na manhã do sexto dia, Mariazinha abriu o armário e encontrou o fundo da lata de farinha. Raspou tudo com uma colher. Deu para fazer 3 bolinhos pequenos. O café tinha acabado. Só restava água. Ela serviu os 3 bolinhos para as crianças e disse que não estava com fome. Na verdade, ela estava morrendo de fome. O estômago doía, a cabeça latejava. As mãos tremiam de fraqueza. Mas mãe faz isso. Mãe tira da própria boca para garantir que o filho coma. À tarde, quando as crianças dormiram de exaustão porque barriga vazia cansa, Mariazinha trancou a porta do quarto, ajoelhou no chão de terra batida e desabou. Chorou de fome, chorou de cansaço, chorou de saudade do marido, chorou de medo de não conseguir sustentar os filhos até ele voltar. E então ela orou. Não foi bonito, não foi teológico, foi um gemido de alma quebrada. Deus, eu não aguento mais. Eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu vim para esse lugar esquecido. Eu dei o dinheiro para meu marido buscar a credencial. Eu confiei, mas agora não tenho mais nada. Nada, Senhor. As latas estão vazias, meus filhos estão com fome de verdade. E eu não sei mais o que fazer. Ela soluçou, limpou o rosto com as costas da mão suja de terra e continuou. Eu sei que o Senhor nunca me abandonou. Eu sei que o Senhor é fiel. Mas hoje eu preciso ver a mão do Senhor agir. Eu preciso de um milagre. Porque se o Senhor não enviar provisão, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Do lado de fora da porta, a filha mais velha estava encostada na parede de barro, escutando tudo. Ela nunca tinha visto a mãe chorar daquele jeito. Nunca tinha escutado aquela voz quebrada de desespero. E ela também começou a chorar baixinho, apertando a barriga que doía de vazia. Foi quando Mariazinha saiu do quarto. Enxugou o rosto com a barra do vestido velho e olhou para a filha com os olhos ainda vermelhos. Vem cá, minha filha, vamos arrumar a mesa. A menina olhou confusa. Arrumar a mesa para quê? Não tinha comida, não tinha nada. Mas Mariazinha tinha algo que a fome não conseguia roubar. Ela tinha fé. Arruma a mesa, coloca os pratos, coloca os copos. Vamos agradecer a Deus pela comida que Ele já enviou. A menina obedeceu sem entender. Colocou 5 pratos velhos de alumínio amassado em cima da mesa de madeira. Colocou 5 copos. Ficou ali parada, olhando para aquela mesa vazia. Mariazinha chamou todos os filhos, juntou a família ao redor daquela mesa sem nada, segurou as mãozinhas sujas de terra das crianças e começou a orar em voz alta com uma convicção que vinha de um lugar mais profundo que a razão. Senhor, eu te agradeço pela comida que o Senhor já enviou. Eu sei que ela está a caminho. Eu sei que o Senhor não deixa os teus filhos morrerem de fome. Então, eu agradeço agora, antes de ver. Eu agradeço pela provisão que já saiu do céu. Em nome de Jesus, amém. As crianças responderam, amém, com vozes fininhas, ainda confusas, olhando para os pratos vazios. E foi exatamente nesse momento que o céu escureceu e começou a chover. Distante dali, a 200 quilômetros de distância, numa convenção de pastores, em uma igreja em Manaus, o marido de Mariazinha estava sentado no banco de madeira. Ele olhava para a credencial de pastor recém-assinada que segurava nas mãos, aquele documento que deveria ser motivo de alegria e celebração. Mas tudo que ele sentia era um aperto no peito que não passava.
Ele não conseguia parar de pensar na família. Será que ele tinha cometido um erro terrível ao aceitar viajar? A culpa pesava como pedra no estômago. Ele tentou se concentrar no culto, mas as lágrimas começaram a descer sem controle. Ele baixou a cabeça fingindo estar orando, mas na verdade estava quebrado de angústia. Alguns pastores ao redor perceberam e colocaram a mão no ombro dele em solidariedade, mas ninguém entendia o que ele estava sentindo. Ninguém sabia que a família dele estava passando fome naquele exato momento. Foi quando um pastor velho, um homem de cabelos completamente brancos, rosto enrugado e marcado pelo tempo, se aproximou devagar e disse: "Levanta, filho." Ele obedeceu e aquele ancião colocou as duas mãos nos ombros dele, olhou fundo nos olhos e disse com uma voz firme que parecia vir de outro lugar: "O Senhor diz assim: não temas. Jesus está batendo na porta da tua casa agora, e anjos enviados por Deus estão levando a provisão abundante naquele lugar. Porque o Deus que te chamou é o mesmo Deus que cuida da tua família. Você confiou e veio até aqui, e Deus viu e está indo lá para honrar a sua fé e da sua esposa também." O marido de Mariazinha caiu de joelhos em adoração. Chorou alto, sem se importar se alguém ia escutar. Levantou as mãos trêmulas para o céu e começou a agradecer, a louvar, a exaltar o nome do Senhor. O peso que estava o esmagando foi embora. A culpa sumiu. A paz voltou. Porque ele tinha a certeza de que Deus estava agindo. Em Urucará, a chuva que havia começado devagar, em questão de minutos, virou tempestade. O tipo de tempestade que transforma a estrada de terra em rio de lama. O tipo de tempestade em que ninguém sai de casa porque é perigoso demais. O vento soprou forte, as telhas chacoalharam e a água caía com tanta violência que parecia que o mundo estava sendo lavado. Mariazinha mandou as crianças ficarem dentro de casa. Fechou as janelas de madeira e acendeu uma lamparina porque a tarde tinha virado noite. E ficou ali, sentada na cadeira velha, escutando o barulho ensurdecedor da chuva batendo no telhado. Foi quando bateram na porta. 3 batidas fortes, pesadas, que cortaram o som da tempestade. Mariazinha levantou de um pulo, assustada. Quem bateria na porta no meio de uma chuva dessas? No meio do nada? Ou de casa, ou de casa? A voz era masculina, forte, mas tinha algo de calmo nela, algo que não assustava. A filha mais velha correu até a porta, mas Mariazinha segurou o braço dela com força. "Não abre!" Seu pai disse para não abrir a porta para ninguém enquanto ele estiver fora. "Podem ser índios." Mas a voz insistiu. "O de casa. Temos uma encomenda para a irmã Maria e os filhos." A menina arregalou os olhos e olhou para a mãe. "Mãe, não são índios, eles sabem o seu nome." E falaram dos filhos. Mariazinha hesitou, mas decidiu abrir. Ela respirou fundo, destrancou a porta de madeira velha que rangia nas dobradiças enferrujadas e abriu devagar. E o que ela viu fez o fôlego dela parar. 3 pessoas estavam paradas debaixo da chuva torrencial. 2 eram jovens, um rapaz e uma moça muito bonitos, com rostos serenos e sorrisos gentis. Estavam completamente molhados, encharcados, mas não pareciam incomodados. Na verdade, pareciam brilhar mesmo no meio da escuridão da tempestade. Mas foi o terceiro que fez Mariazinha sentir as pernas bambearem. Era um homem de aparência simples, tinha barba, tinha cabelos molhados grudados no rosto, roupas comuns, um pouco gastas, como as de qualquer trabalhador da região. Mas os olhos dele eram diferentes, profundos. Quando ele olhou diretamente para ela, foi como se enxergasse tudo: a fome, o medo, o choro escondido, a oração na mesa vazia, tudo. E ele sorriu devagar, daquele jeito que acalma tempestades, e disse com uma voz mansa que parecia atravessar o barulho da chuva sem esforço: "A paz esteja nesta casa." Mariazinha sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela voz.
Ela conhecia aquela voz. Não de ter ouvido com os ouvidos antes, mas como se já tivesse escutado no coração, nos momentos difíceis, dizendo: eu estou aqui. O rapaz jovem deu um passo à frente e perguntou: aqui é a casa do pastor? Sim, ela respondeu, mas ele está viajando e eu não posso receber visitas. Não tem problema, o moço disse. Só viemos deixar uma encomenda que nosso pai mandou. Deve ser um engano, Mariazinha respondeu. Eu não conheço seu pai, somos novos aqui e ainda não conhecemos direito as pessoas da região. Acho que vocês vieram na casa do pastor errado. Deve ser a casa do pastor da Igreja Batista, que fica num outro vilarejo mais distante. A moça tomou a palavra e disse: não é um engano. Nosso pai nunca erra o endereço. O homem do meio deu um passo à frente. A chuva batia nele, ensopava a roupa, mas era como se uma luz invisível o cercasse. Mariazinha, posso entrar? Mariazinha sentiu as lágrimas começarem a subir. Só as pessoas íntimas a chamavam por esse nome carinhoso. E ela entendeu que era o seu melhor amigo, o amigo íntimo que estava entrando em sua casa. Ela caiu de joelhos cantando um hino e adorando a Deus. A filha mais velha exclamou: é aqui sim, ela é a irmã Mariazinha mesmo. Os dois moços se olharam e saíram para buscar a encomenda, enquanto o homem do meio entrava. Foi quando o impossível começou a acontecer. O rapaz e a moça começaram a trazer pacotes de fora. Muitos pacotes. Grandes, pesados. Eles iam e voltam trazendo mais. As crianças se perguntavam: da onde eles estão trazendo tudo isso? É como se um caminhão muito grande tivesse entrado naquelas ruas lamacentas, impossível de se andar, e parado ali na frente do lado de fora, trazendo aquela grande compra. O homem de olhar poderoso foi abrindo os pacotes em cima da mesa, que ainda estava com os pratos vazios arrumados, e de dentro saiu uma lata grande de leite em pó. Leite Ninho, a marca boa. A cara, a caçula que estava escondida atrás da saia da mãe, viu aquela lata amarela e gritou com toda a força dos pulmõezinhos: leite! Leite, mamãe! Ela correu, agarrou a lata com as duas mãozinhas rechonchudas e abraçou aquilo como se fosse o maior tesouro do mundo. O homem se abaixou na altura da criança, colocou a mão grande e calejada na cabecinha dela e disse: o pai não esquece de nenhum dos seus pequeninos. Os pacotes continuaram entrando, um atrás do outro, e cada um que abria parecia um presente direto do céu. Carne seca, feijão, arroz, farinha nova cheirando a grão moído recentemente, bolacha, doce de goiaba, lata de feijoada, café, açúcar, sal, óleo. E então vieram coisas que Mariazinha nunca tinha pedido em oração, mas que Deus sabia que ela precisava. Cadernos novos para as crianças, lápis de cor, sabonete cheiroso, pente, remédio para verme, vitaminas infantis. Tudo que uma família com crianças pequenas precisava. Tudo. A filha mais velha ficou parada no canto da sala, olhando aquilo tudo com os olhos arregalados. Ela não conseguia entender de onde estava vindo tanta coisa. Mas uma coisa ela sabia com certeza: aquilo não era normal. Aquilo era milagre. O homem do meio caminhou devagar pela casa pequena, tocando levemente nas paredes de barro, olhando para cada filho de Mariazinha com uma ternura que parecia palpável. Ele parou na frente da mesa que estava arrumada com os pratos vazios e sorriu. O homem colocou a mão no ombro de Mariazinha com uma delicadeza que contrastava com a força que emanava daquela presença, e disse com uma voz que pareceu atravessar a alma dela e tocar num lugar que nenhuma voz humana jamais alcançaria: levanta, filha. Eu vim trazer pão para a tua casa. Mariazinha não conseguia falar. Só chorava. Chorava de gratidão, de alívio, de adoração, de espanto. O rapaz e a moça terminaram de colocar todos os pacotes dentro da casa.
A sala pequena estava abarrotada de provisão, e então os três caminharam até a porta e se despediram. Começaram a caminhar por um caminho de barro ao lado da igrejinha. A filha mais velha percebeu que eles estavam saindo e correu desesperada. Espera! Espera! Minha mãe está muito emocionada e não consegue agradecer. Mas diga ao pai de vocês que a gente não tinha nada para comer. Aqueles três visitantes sorriram gostoso. E a menina continuou. Quando meu pai voltar, eu vou levar um presente para vocês. Onde vocês moram? Como eu acho vocês? O homem se abaixou, tocou no rosto molhado da menina com um carinho que parecia curar feridas invisíveis e disse suavemente: Nós moramos longe, mas estamos sempre perto quando vocês precisarem. Ela esticou o braço e tocou na mão dele. Era real, era quente, era sólida, mão de verdade, carne e osso. Foi quando a menina viu. Ela viu as marcas, marcas de pregos, e entendeu. Não eram homens comuns, eram anjos, e aquele do meio, aquele de olhos profundos e mãos marcadas, aquele era Jesus. Ele se levantou e sorriu para ela. E enquanto ela os olhava com admiração, eles sumiram, como se houvessem evaporado, derretido na água da chuva. Ela ficou em choque e caiu de joelhos, chorando sobre a lama. Olhou para a própria mão molhada. A mão que tinha tocado nele. Ainda sentia o calor daquela mão. Ainda sentia a textura da pele. Ainda sentia a marca do prego na palma. Eu toquei nele, ela sussurrou para si mesma, tremendo. Eles eram de verdade. Eles eram reais. Mariazinha saiu correndo da casa e encontrou a filha parada na chuva em estado de choque, olhando para a própria mão. Mãe, eles sumiram. Mariazinha abraçou a filha dizendo: Não tenha medo, filha. Foi Jesus quem passou por aqui. E ali mesmo, debaixo da chuva, as duas ficaram paradas, tremendo, chorando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Mariazinha e a filha voltaram para dentro de casa encharcadas, tremendo de frio e de emoção. E ali, no meio da sala pequena, estavam os pacotes, muitos pacotes, reais, sólidos, palpáveis. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus vivo, tinha caminhado na lama, tinha batido na porta dela, tinha trazido comida acompanhado de seus anjos. Naquela noite, a família comeu. Comeu de verdade pela primeira vez em 6 dias. A caçula tomou leite até não querer mais. As crianças saborearam bolacha e doce. Mariazinha preparou a feijoada enlatada que encheu a casa inteira de cheiro bom, de cheiro de vida. 2 dias depois, o marido de Mariazinha voltou de barco. Ele chegou com a credencial de pastor na mão e o coração em paz, mas ansioso para confirmar com os próprios olhos o que Deus tinha revelado através do pastor velho. Quando ele entrou em casa e viu as latas cheias, viu os pacotes de comida empilhados, viu as crianças bem alimentadas, viu a esposa com o rosto brilhando, ele parou no meio da sala e sussurrou: Deus é fiel e a sua palavra é verdadeira. O Deus que consolava um pai angustiado em Manaus, ao mesmo tempo alimentava uma família faminta na floresta. Essa história nos ensina algo que o mundo esqueceu, algo que a religião fria não consegue explicar. Jesus não está longe. Ele não está apenas sentado num trono inacessível no céu. Ele está perto, ele caminha entre nós, ele bate em portas, ele entra em casas, ele traz provisão, ele enxuga lágrimas. Se você está passando por um deserto hoje, se suas latas estão vazias, se você já chorou escondido porque não sabe como vai pagar a conta, como vai alimentar os filhos, como vai sobreviver mais um dia, eu quero que você saiba uma coisa. Jesus sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe quantos filhos você tem, Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir, e Ele está a caminho. Pode ser que Ele não venha do jeito que você espera,
Pode ser que ele use um vizinho, um desconhecido, uma porta que se abre no momento certo. Ou pode ser que ele mesmo apareça, numa forma que você não reconhece de imediato, mas que seu coração vai saber quem é. Prepare a mesa mesmo sem ter comida. Agradeça antes de ver a resposta. E espere com fé. Porque Jesus passou pela casa de Mariazinha no meio da floresta amazônica. E ele vai passar pela sua casa também. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que Deus ainda faz milagres. E escreva nos comentários o nome da sua cidade. Eu leio todos os comentários e oro por cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Esta é uma narrativa inspiradora de ficção, mas baseada no testemunho da missionária Joana Bentes, a tia Jo, que relata o dia que anjos bateram à porta da sua casa, levando mantimentos quando seus pais eram missionários no Amazonas.